Todos nós conhecemos bem Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Mas qual é o contexto desta palavra? Qual o contexto desse texto? Por que Jesus falou isso para o povo? Acaso Jesus estava falando para nós não fazer nada pelo amanhã? Ou apenas uma orientação do que deve estar em primeiro lugar na nossa vida? Fique nesse vídeo até o final, que você vai entender exatamente quais foram as falas de Jesus, por que ele falou isso e qual que é o real significado desta palavra. Para isso, nós vamos meditar no texto e no contexto desta palavra. Amém, queridos? E se você ainda não for inscrito, eu quero pedir para você já se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar com seus amigos. Vamos lá, queridos. Para nós entendermos exatamente essa passagem, que Jesus realmente queria ou quis dizer com isso, nós precisamos voltar alguns versículos antes. Então nós vamos para Mateus 6:25, que vai dizer assim: portanto eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Veja bem, Jesus ele está dando exemplo do que é mais importante. É mais importante cuidarmos do corpo ou da roupa que vai vestir? Isso é o que nós precisamos refletir. Como está o nosso corpo por baixo das nossas vestes? Mas calma que você vai entender melhor. Observe as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Então, mais um exemplo de Jesus falando de valor, que é mais valioso. Amém? O ser humano é ou não é mais valioso que as aves dos céus? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Esse é o versículo de número 30. E veja que Jesus agora ele entra na parte da fé. Por quê? Às vezes nós nos preocupamos com as vestes, mas não nos preocupamos com o corpo. Nos preocupamos com o que vamos comer, mas não nos preocupamos com o organismo que vai receber aquela comida. Nós não podemos acrescentar um dia, uma hora, um minuto a mais na nossa vida. Mas nós nos preocupamos tanto com a nossa vida humana, a nossa vida aqui na Terra, e esquecemos do mais importante, que é a vida eterna. Então Jesus ele está dando exemplo que Deus ele cuida das aves. E ele cuida dos lírios, e eles não trabalham, não fiam, mas mesmo assim Deus cuida deles. Jesus ele está querendo nos mostrar a importância que nós temos. Que se Deus cuida das aves, e se Deus cuida dos lírios do campo, quanto mais ele cuidará de nós. Mas nós precisamos agir com a nossa fé. Nós vamos ver em toda a história da Bíblia que todos que agiram com fé, todos que se deixaram levar pela fé, acreditando que independente de qualquer situação, Deus estaria cuidando, foram pessoas bem-sucedidas. E não falo financeiramente, falo em todos os sentidos.
em tudo que se propuseram a fazer, Deus abençoou e foram bem-sucedidos. Então Jesus ele está nos ensinando que as nossas preocupações diárias, com o que vamos comer, com o que vamos beber, com o que vamos vestir, não pode ser mais importante, primeiro, do que a nossa fé, está acima da nossa fé, e não pode ser mais importante do que a nossa vida, a nossa alma. Então nós temos que cuidar daquilo que é mais importante. E com fé, colocando Deus em primeiro lugar, Ele vai cuidar do resto, que é o que nós vamos ler agora em diante. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Veja só, os ímpios, né, os pagãos, a tradução da minha Bíblia, da que eu estou lendo é diferente, mas ele vai falar que os ímpios procuram essas coisas. Ou seja, quando nós nos preocupamos mais com essas coisas do que com a vida, do que com a alma, nós estamos agindo exatamente como os ímpios. Só que Jesus ele reforça, assim como ele fala na oração do Pai Nosso, que o nosso Pai Celestial, Ele já sabe do que nós precisamos. Tudo aquilo que o mundo busca, Deus Ele sabe que nós precisamos. O nosso Pai Celestial, Ele sabe que nós precisamos. Mas para isso nós precisamos agir com a nossa fé, buscando o reino em primeiro lugar. E aí onde ele entra no versículo de número 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. E aqui entra um ponto muito importante, que Jesus ele não está falando que nós não devemos pensar no amanhã. Não é isso. Ler o texto, o contexto e interpretar. Jesus ele está dizendo que antes de nos preocuparmos com amanhã, o que vamos fazer, o que vai acontecer amanhã, nós devemos nos preocupar com o hoje. Colocar Deus em primeiro lugar, agir com a nossa fé. Por quê? Porque a fé é o quê? É o firme fundamento das coisas que não se vê e daquilo que se espera. Então, pela nossa fé, nós vamos saber que o amanhã está nas mãos de Deus. E do jeito que vier, vai ser perfeito. Então, não nos preocupar. E aí, quando nós vamos lá em Êxodo 16, 19 e 20, olha o que está escrito. E disse-lhes Moisés, ninguém deixe dele para amanhã, que é a parte do maná. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Antes, alguns deles deixaram dele para o dia seguinte. E aquele criou bichos e cheirava mal. Por isso, indignou-se Moisés contra eles. Então, veja que a ordem de Deus era que o povo colhesse o maná para aquele dia. Não o guardassem. Alguns duvidaram, não deram ouvidos. Guardaram de um dia para o outro e criou bicho e cheirava mal. Jesus ele está nos ensinando que nós não devemos nos preocupar com o amanhã a ponto de esquecermos de viver o hoje. Que as nossas preocupações sejam maiores do que a nossa fé. Porque quando isso acontece, nós deixamos de ser dependentes de Deus. Então o que Jesus está dizendo para mim e para você através dessa palavra, confia em Deus, seja dependente de Deus. Fique preparado para o amanhã, mas não perca os momentos hoje, preocupado com o amanhã. Deixa que do amanhã é Deus quem vai cuidar. Aprenda a confiar em Deus, entrega os teus caminhos para o Senhor, confia nele, tendo a certeza que você faz a sua parte hoje, mas do amanhã quem vai cuidar é o teu Pai Celestial. Palavra do dia.